Olá, pessoal. Estou gravando essa videoaula aqui para o pessoal do primeiro ano do ensino médio do Colégio Interativo. Sou o professor Luan de Física de vocês e vou falar aqui sobre o capítulo 2 do módulo 3, tá? Que é a parte dos vetores. Nesse capítulo 2 a gente vai entender sobre a cinemática vetorial. No capítulo 1 a gente entendeu a estrutura, a lógica, né? Como se representa o vetor, como se usa o vetor, como se desenha o vetor, como se soma, né? Toda a utilização do vetor de uma maneira geral. A gente não aplicou ainda diretamente para a física. Mas nesse capítulo, sim, a gente vai colocar agora relacionar as grandezas físicas, né, já que a cinemática é o estudo e a descrição dos movimentos. Agora a gente vai analisar ele de maneira vetorial. Com a Kevin, vocês estão vendo ele de uma maneira escalar, certo? Bem, como eu falei, como a gente está analisando os movimentos, a gente vai ter algumas grandezas aqui de natureza vetorial. Significa que ele vai ter direção, sentido e módulo, tá? Então, o deslocamento é uma grandeza vetorial, velocidade e aceleração. Tá? Agora a gente vai analisar para onde é que essas grandezas estão indo, pela direção e o sentido, não só o valor, tá? Que é na maneira escalar. Então, a primeira grandeza que a gente tem aqui é o deslocamento vetorial. Tá? Qual seria a diferença da distância para o deslocamento? Bem, a gente está tratando aqui de um vetor, certo? Então, ele tem um início e um fim. Tá? Representado por onde ele começa, que é a origem, onde ele termina, aqui, que é a extremidade da seta, certo? Então, distância, tá? Seria o somatório de tudo que eu andei aqui, tá? Ele está dando um exemplo aqui, um corpo qualquer indo do ponto A ao ponto B, e ele faz esse caminho aqui. Vai por essa rua, depois dobra à esquerda, segue por essa rua. Bem, ele sai do ponto A, chegando no ponto B. A distância seria pegar o somatório de tudo esse caminho aqui que ele fez. Já o deslocamento não. Como o deslocamento é vetor, a gente vai tratar só do ponto final e do ponto inicial, tá? Ou seja, de onde ele começou em linha reta até onde ele terminou. Esse vetor aqui é o vetor deslocamento. Está representado pela letra D com a setinha em cima. Lembre, toda letra com a setinha em cima representa uma grandeza vetorial. Então, se vocês perceberem, nessa situação, o deslocamento ele é menor que a distância. Isso pode acontecer algumas vezes, tá? Tanto é que lembre que o deslocamento pode dar zero, mas se eu andei a distância não pode dar zero. Tá? Eu tenho que analisar a posição final inicial, que é o deslocamento vetorial, mas a distância é o somatório de todo o caminho que eu fiz, certo? Bem, a gente entendeu a grandeza deslocamento vetorial, agora a gente vai entender um pouco sobre a velocidade vetorial, média, né? A gente admite que o corpo passou pela trajetória dele com toda essa velocidade. Pode ter variado, mas o que a gente calcula é a média dessa velocidade, tá? Bem, a gente sabe que a velocidade é a distância pelo tempo. Nesse caso, se é a velocidade vetorial, a gente vai tratar do deslocamento. Então, quanto que ele se deslocou, tá? Esse vetor deslocamento, em relação ao tempo que ele levou para se deslocar, vai dar a velocidade vetorial média. Tá? Então, aqui eu não vou ter mais a distância, eu vou ter o deslocamento, que é um vetor, certo? Então, o módulo, que é o valor, tá? Pode ter diferença entre o módulo da distância e o módulo do deslocamento, como eu falei para vocês, entre o vetorial e o escalar. Então, imagina aqui esse movimento aqui de arco, que ele faz do ponto A ao ponto B, e esse mesmo movimento aqui de ponto A ao ponto B, só que em linha reta agora. Nessa situação aqui da linha reta, ó, o quanto que ele se desloca aqui vetorialmente é o mesmo da maneira escalar, tá? O ponto A ao ponto B, daqui para cá, o vetor, tanto o vetor como o deslocamento lá, a distância escalar, tem o mesmo valor, certo? Não tem nenhuma diferença. Porém, nesse movimento de arco aqui, do ponto A ao ponto B, ele fazendo essa curva aqui, eu tenho lá a minha parte escalada, a distância, tá? Só que o vetor
ele é diferente, ele é em linha reta. Então, a gente sabe que pela curva eu vou ter percorrido um espaço maior do que em linha reta. Tá? A menor distância dos pontos é uma linha reta, lembre disso. E essa linha reta vai ser o nosso vetor. Então aqui, ó, o que é que vai acontecer? O meu deslocamento, ele é menor que a variação da posição aqui, que seria a minha distância, né? A parte escalar do movimento. Então, se o vetor, aqui deslocamento, ele é menor que a distância escalar, então a velocidade vetorial também vai ser menor do que a velocidade média escalar. Certo? Se ele levou o mesmo tempo para percorrer esses dois pontos, como o deslocamento é menor que a distância, a velocidade vetorial vai ser menor que a velocidade escalar. Então essa é a diferença, tá? Entre deslocamento e distância. Um é vetor, o outro é escalar. Então aqui, ó, por exemplo, se desse ponto A ao ponto B ele fosse até o B e voltasse para o A, o deslocamento seria zero. Então a velocidade vetorial seria zero. Mas a velocidade escalar não seria zero. Entenderam a diferença agora entre escalar e vetorial? Bem, aquela que a gente viu anteriormente era a velocidade vetorial média. Aqui eu tenho a velocidade vetorial instantânea, tá? Não tem um mzinho aqui, então eu estou tratando da velocidade instantânea. Bem, o que é que vai diferenciar de uma para outra? Lembra que eu falei que a média a gente adotou que ela se mantivesse constante durante todo o meu movimento. Aqui não, ela vai mudar. Pode ser tanto em valor quanto em direção, tá? Mas o que a gente vai analisar aqui é a direção, tá? Bem, imagine aqui um movimento, tá? Nessa trajetória, assim, essa curvinha aqui. Esse é o sentido do movimento, tá? Então, eu vou pegar um ponto dessa curva e vou analisar como é que está a velocidade ali, tá? Então, esse ponto que eu vou tratar dessa curva, eu vou analisar a velocidade vetorial instantânea. Então, peguei esse ponto aqui, ó. Falou esse ponto aqui em um intervalo de tempo t. Então, eu tenho que analisar o valor, direção e sentido, certo? Então, direção é a reta tangente. Bem, para quem não lembra o que é a reta tangente, é uma reta que só toca em um único ponto da curva, tá? Então, eu tenho uma imagem aqui para mostrar para vocês como é que se analisa, tá? Essa reta tangente. Só existe uma reta que toca essa curva aqui em um ponto. Qualquer outra inclinação que eu colocar, ela toca em dois pontos. Se essa reta tivesse inclinada um pouco mais para cima, ela tocaria aqui e aqui. Eu tocaria aqui e aqui. Então, isso não é uma reta tangente. Uma reta tangente só toca a curva em um ponto apenas, tá? Então, para analisar como é que ficaria isso, tá? Eu pegaria aqui essa imagem, tá? Então, vou analisar esse movimento circular aqui em 4 pontos. Extremidade de cima, extremidade de baixo, a direita e a esquerda. Então, eu estou aqui fazendo um movimento horário, né? Então, imagine o seguinte. Quando eu for analisar a velocidade nesse ponto, como eu estou fazendo esse movimento aqui, nesse ponto, só tem uma reta que toca nesse ponto aqui. Seria deitada aqui, uma reta horizontal, certo? Então a velocidade estaria para cá, certo? Para a direita. Nessa extremidade aqui da direita, só tem uma reta que toca em um ponto aqui dessa curva, que seria uma reta que fosse vertical aqui. Mas como o movimento aqui é horário, essa velocidade está apontada para baixo. Na extremidade de baixo, só tem uma reta aqui que toca em um ponto dessa curva, que é uma reta horizontal. Qual vai ser o sentido? Como o movimento está horário, essa velocidade vai estar para a esquerda. Nesse ponto aqui da extrema esquerda só tem uma reta que só toca em um ponto aqui, que é a reta vertical. Como a gente está fazendo esse movimento, como eu falei, essa velocidade estaria para cima. Qualquer outro ponto que eu pegar, só existe uma reta possível para tocar em um ponto. Então, quando eu pego esse ponto aqui, eu tenho a reta tangente a ele, que seria com essa inclinação aqui. Tá? Então, qualquer ponto aqui, a velocidade estaria para cá. Aqui, a velocidade estaria subindo. Essa inclinação. Aqui, estaria com essa inclinação.
Então, com essa imagem dá para entender melhor o que é uma reta tangente, certo? O sentido é o mesmo movimento, né? Como o movimento está vindo para cá, a tangente é essa, então ele tem que estar apontado com essa inclinação para cá. Então, se ele estivesse voltando no sentido contrário, aí sim o vetor estaria ao contrário também. Mas é só seguir o sentido do movimento. E o módulo é igual ao valor absoluto da velocidade escalar naquele instante. Então, é só saber. Normalmente, os movimentos eles dão com o mesmo valor, tá? O que só muda é só a direção. Aí você analisa a direção e o sentido da velocidade naquele momento. Bem, vamos falar agora da aceleração vetorial média, tá? A gente falou do deslocamento, falou da velocidade, então a gente vai falar agora da aceleração, que nada mais é que a variação da velocidade. Vocês lembram disso lá da parte escalar, só que agora a gente está analisando a vetorial. Mas o conceito fica o mesmo, que é a variação da velocidade. Da velocidade final menos a velocidade inicial. Então, analisando esse movimento aqui, essa curva aqui, esse arco, eu tenho aqui a velocidade 1 no tempo 1 e a velocidade 2 no tempo 2. Certo? Então, eu quero a variação de velocidade. Final menos inicial, certo? A final é o 2, no momento T2, nesse ponto 2. E a inicial é o V1. Então, a final vai ficar com esse vetor aqui, V2, certo? O menos de um vetor, então, V2 menos V1. O menos em um vetor, se vocês lembram bem, o menos em um vetor só inverte o sentido desse vetor. A direção permanece. Tá? O valor também permanece, o módulo. Só que o sentido muda. Então, esse vetor está com essa inclinação indo aqui para cima. Eu vou manter essa mesma inclinação aqui, ó. Só que agora ele está descendo. Então, pela soma vetorial que a gente aprendeu no capítulo 1, V2 menos V1, é só ligar a origem e a extremidade aqui, ó. Né? Liguei a origem com a extremidade aqui dos vetores. A origem até a extremidade. Essa é a variação da velocidade, certo? Então, ele mudou isso aqui do vetor velocidade. Tá? Por isso que eu tenho inclinação diferente aqui, ó, em relação ao ponto 1 e ao ponto 2. Essa variação em relação ao tempo dá aceleração vetorial média. Tá? Porém, eu tenho dois tipos de aceleração. Tá? Eu tenho aceleração que muda o valor da velocidade e eu tenho aceleração que muda a inclinação da velocidade, ou seja, a direção do vetor velocidade. Certo? Então, aqui, ó, nós temos aceleração tangencial, essa aqui que a gente calcula lá, que muda o valor, tá, da velocidade. Aceleração aqui muda o valor. Pode ser para mais ou para menos. Eu posso estar acelerando ou freando o movimento. Movimento acelerado ou retardado, né? Vocês lembram? E a aceleração centrípeta, essa ela não muda o valor, tá? Ela só muda a direção do vetor velocidade. Como a gente está mudando a direção, a gente está fazendo uma curva. Então, toda curva, eu posso tratar um raio dessa curvatura. Tá? Por isso que essa aceleração aqui tem uma formulazinha. A aceleração centrípeta, ACP, aceleração tangencial, AT. A aceleração centrípeta é V ao quadrado dividido pelo raio que eu tenho. Então, velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Tá? Quanto menor for esse raio, tá? Maior é a minha aceleração centrípeta. É o mesmo valor de velocidade, óbvio, né? Quanto maior o raio, menor a aceleração centrípeta. Porque como eu tenho um raio de curvatura grande, eu vou mudar pouco a minha velocidade e a direção em relação ao meu movimento. Se eu tenho uma curva muito fechada, um raio grande, aí sim eu tenho que mudar muito a direção do meu vetor velocidade. E assim aumenta a aceleração centrípeta, certo? Então a aceleração, tá, do corpo é a soma vetorial da aceleração tangencial e centrípeta. Pode ser que ele não tenha tangencial e pode ser que ele não tenha centrípeta. Tá? E pode ser que ele tenha os dois também. Isso vai depender do meu movimento. Se ele tem tangencial e centrípeta, tanto a direção quanto o valor da velocidade muda. Se ele só tem tangencial, ele não muda a direção, ele só muda o valor. Tá? Se ele tiver só centrípeta, ele não muda o valor, ele só muda a direção. Tá? Então, analisando aqui os desenhos
do vetor do movimento, eu tenho aqui essa curva para um movimento acelerado. Peguei um ponto P, então vamos analisar o que é que está acontecendo. Nesse ponto P, a velocidade ela é tangencial, certo? Vou ter a velocidade para cá. Vamos aqui. A aceleração centrípeta é sempre, presta atenção, sempre direciona para o centro da curvatura. Por isso que tem o nome centrípeta, certo? Sempre para o centro da curva. Tá? Então, eu tenho essa curva, o centro dela aqui, para o centro da circunferência, seria nessa direção aqui. Então, sempre a aceleração centrípeta e tangencial vão ser perpendiculares. Que são vetores perpendiculares, vetores que formam um ângulo de 90 graus. Tá? Formam um Lzinho aqui, ó, aceleração tangencial, centrípeta, formam um L. Então, pela regra do paralelograma, minha aceleração aqui total, que é a soma das duas, vai ser essa aqui em roxo. Tá? Então, eu estou mudando tanto o valor como a direção da velocidade. Esse aqui é um movimento acelerado, porque a velocidade está com essa direção e a aceleração tangencial está com a mesma direção e mesmo sentido. Então, ela vai aumentar essa velocidade. Nesse caso aqui, não. Nesse ponto, a velocidade está nesse sentido, a aceleração tangencial está no sentido contrário. Então, ela vai diminuir a velocidade. Por isso que é um movimento retardado. Mas a estrutura vetorial é a mesma. Vetor aceleração centrípeta direcionada para o centro, a tangencial perpendicular a ele, a velocidade tangente ao ponto. O vetor em roxo é a aceleração total do meu corpo aqui nesse movimento. Nesse caso, o movimento retardado. Por que eu tenho aqui esses vetores ao quadrado? Porque como eu tenho um triângulo retângulo aqui, o somatório aqui dessa aceleração total vai ser dado pela hipotenusa. Então, eu uso lá, tá? O teorema de Pitágoras. A hipotenusa vai ser o meu vetor aceleração em roxo aqui. E os catetos serão aceleração tangencial e centrípeta. Por isso que eles estão ao quadrado aqui. O módulo está colocado porque eu só vou tratar do valor das acelerações. E assim eu consigo achar a aceleração total no meu movimento aí. Tá ok? Então, estudem aí. E em breve eu estarei postando alguns exercícios aí pra gente praticar um pouco. Obrigado.